Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje são quarta-feira, 14 de julho de 2021. São exatamente o mesmo horário que seus relógios marcarem neste exato momento. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler aqui no livro de São Marcos, a começar do capítulo 1, falando sobre João Batista. E para começar, João Batista não era simplesmente um homem, um pregador, um profeta. Ele não era profeta. João Batista era nada mais, nada menos do que um anjo que Deus mandara na terra para preparar o caminho que Jesus ia percorrer. E o que João fazia era clamar no deserto, como está escrito aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Logo, o profeta Isaías estava se referindo a João Batista, chamando-o do anjo que for enviado por Deus para preparar o caminho para Jesus passar. O caminho quer dizer, ele viria antecipando a vinda de Cristo, a presença de Cristo, mostrando ao povo que ele não era um profeta, que ele não era o Elias e que ele, na verdade, era simplesmente a voz do que clamava no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, como está escrito aqui. Então, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso ele clamava para grandes multidões, porque sabia que toda aquela gente estava em pecado, vivia em caminhos tortuosos, fazendo coisas desagradáveis. E por isso que ele dizia: preparai, arrependei-vos, né? E endireitai as suas veredas, quer dizer, os seus caminhos. E apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Vejam bem, São João, ele batizava, chamava as pessoas para serem batizadas em nome de Jesus. Para quê? Para arrependimento de pecados. E a grande maioria dos católicos faz o seguinte: assim que suas crianças nascem, isentas de pecado, a não ser o pecado original, acorre a uma capela, a uma igreja católica, leva aquela criancinha para batizá-la. Mas o batismo, na verdade, como está escrito, ficou para quando você é grande, para você fazer a sua escolha individual, para arrependimento dos seus pecados. O que é que uma criança recém-nascida de pouca idade tem para se arrepender-se? Não tem absolutamente nada. Esse batismo foi criado pelo clero, entendeu? Pelos próprios senhores das igrejas católicas,
que converteram as palavras de Cristo, de João, transformando em batismo, em pias batismais nas paróquias, nas igrejas católicas, levando seus filhos inocentes, que não têm pecado nenhum, a não ser o original, como eu disse, para serem batizados. Muita gente confunde isso, mas o batismo, propriamente dito, é para os adultos, para aquelas pessoas que crescem, que têm consciência dos seus pecados e arrependem-se, convertem-se, entregam-se para Jesus Cristo, arrependidos dos seus pecados, confessando os seus pecados. Esse é o verdadeiro batismo para toda a humanidade. Inclusive, o próprio Jesus foi batizado mesmo sem ter pecado, mas era para que se cumprisse toda a lei, como ele mesmo disse. E todas as províncias da Judéia, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. Com ele quem? Com João Batista, para ser batizado, né? E todos eram batizados, aqui está, eram batizados por ele aonde? No Rio Jordão. Hoje as pessoas confundem as coisas. Quando aceitam Jesus em qualquer igreja, eles batizam as pessoas mergulhando-as num tanque, numa piscina, naquelas águas poluídas, porque depois de 3, 4, 5 mergulhos dados por as pessoas, a água já ficou poluída. Entendeu? Então, não é esse o batismo correto. Não é. Porque não procura um rio ou uma praia e batizam as pessoas em água corrente, mas nunca em tanques, em piscinas, dentro do próprio templo. Isso é incorreto. E como eu disse, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando o quê? Os seus pecados. Por isso que até hoje, onde tiver rios, águas, correntes, as pessoas podem sim ser batizadas. E João estava vestido de quê? De pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos. Não é verdade? E a comida de João Batista era o quê? Era gafanhotos. Sim, senhor. Gafanhotos e mel silvestre. Agora vai aparecer alguém que diz, não, gafanhoto era um simbolismo, era uma coisa simbólica, não era o gafanhoto literalmente falando. Tem gente que pensa assim e diz que João nunca comeu um gafanhoto desses que pula com as pernas. Mas a Bíblia é bem explícita quando diz: ele comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, dizia João, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. João era primo legítimo do Senhor Jesus. E logo que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito
que, como pomba, descia sobre ele. Aqui a Bíblia não fala se essa aparição, se esta pomba que pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus, foi vista pela multidão. Não diz se realmente foi vista pela multidão ou apenas esse espírito, que descia em forma de pomba, somente ele, João, via. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, isso quer dizer que, na verdade, somente João e Jesus viram aquele pombinho pousar na cabeça de Jesus e ouviram ao mesmo tempo a voz potente do Senhor Deus, dizendo que se comprazia naquele rapaz, porque ele era filho dele. E logo o Espírito, o que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz que logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Jesus era Jesus, teve o poder de vencer a Satanás, mesmo sendo tentado insistentemente por 40 dias pelo Satanás. Mas o Satanás não teve o poder de vencer Jesus, mesmo mostrando toda a sua glória do mundo, lhe prometendo tudo, porque aquilo pertencia a ele, entendeu? E que ele daria tudo a Jesus, pelo apenas um gesto que Jesus fizesse. Seria de prostrar-se aos seus pés e o adorasse. Jesus não veio aqui na terra para se adorar, para adorar Satanás, para se prostrar nos pés de um diabo. A missão do Senhor Jesus, como todos sabemos, era para salvar as almas, as pessoas do pecado. Aquelas pessoas que reconhecessem que era pecador, que aceitasse o seu filho, ou melhor, que o aceitasse como seu Salvador. Jesus apenas dizia, preparando as pessoas para o reino de Deus. Cabia a você e aquele outro acreditar nele ou não. Quem acreditasse seria salvo, como ele disse, né? E aceitaria Jesus e se converteria de seus pecados e seria batizado no Rio Jordão também. Não é verdade? E depois que João foi entregue à prisão, entre mentes, enquanto Jesus estava lá no deserto, né, sendo tentado por Satanás, certamente João foi preso pela palavra que pregava e estava encarcerado, né? Porque diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Depois que João foi preso, ele veio para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. Certamente veio tomar o lugar de João Batista, porque preso, João Batista não podia mais pregar a palavra de Deus, por estar impedido, né, pelos os imperadores, os governadores de Roma, de andar pregando pela rua. Então era preciso que aquilo continuasse, e a continuação estava sob a responsabilidade do Senhor Jesus. E dizendo, Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a missão do Senhor Jesus,
que pedia para que as pessoas se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, endireitassem os seus caminhos, suas veredas, porque o reino de Deus estava próximo. E ele era o Salvador, aquele que viera ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. E até hoje, essa missão foi passada de discípulo para apóstolo, de pessoas a pessoas, a pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou naqueles tempos. O mesmo evangelho que João Batista pregou naquela época, há 2021 anos atrás. Não é verdade? E essa missão foi passada para quem? Para aqueles que representam Jesus aqui na terra. As irmãs que têm um compromisso nas igrejas, os irmãos diáconos, os evangelistas, os porteiros, entendeu? Os presidentes. Não importa a hierarquia. O que importa é a mensagem que essas pessoas passam para aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus. Pode ser porteiro, pode ser pastor, missionário, missionária, pastora, entendeu? Diácona, diaconisa, seja lá o que for, entendeu? Trabalhador nas igrejas, nos templos, é um representante de Jesus Cristo. Ele faz como fez João, ele faz como Jesus fez, continua pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus continuava pregando o evangelho, incansavelmente. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão. André era irmão de Simão. Ele viu os dois, que lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores e viviam da pesca. E foi esses dois os primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, que ele encontrou. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Eu acredito que, a princípio, aqueles homens não tivessem até confundido aquilo que Jesus havia dito. Como assim? Pescador de homens? Nós, que somos acostumados a pegar peixes, como é que vamos passar a pescar homens? Mas mesmo assim, sem discussão nenhuma, eles deixaram logo as suas redes e o seguiram, sem procurar saber se iam ganhar algum dinheiro, sem procurar saber quanto tempo ia ficar junto de Jesus, o que Jesus ia dar para eles. Mas Jesus estava bem claro, dizendo para eles que o que ele prometia era o reino de Deus. E depois de tudo, eles ficaram sabendo o que significava pescar homens. Era exatamente lançar a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus, às pessoas em volta, aos homens, às mulheres, às crianças, aos velhos, adultos, tudo, aos jovens, entendeu? Essa era a pescaria que eles iam fazer a partir do momento em que se encontraram com Jesus, em que foi convocado, chamado por Jesus Cristo. E deixaram logo as suas redes, seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Os dois primeiros estavam lançando suas redes ao mar. Sem contestação nenhuma, largaram tudo e seguiram Jesus. Já esses dois que ele encontrou logo a seguir, estavam consertando as suas redes. E logo os chamou. E o que aconteceu? Eles deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros foram após Jesus. Eu acho que sem discussão nenhuma, entendeu? Apenas o Espírito que
se incrustou neles, deram-lhe a certeza de que o que estavam fazendo estava certo, correto, porque seguiam aquele Jesus, aquele homem chamado Jesus, que se dizia o Salvador, que na verdade ele era o Salvador. E então diz que logo o chamou, e eles deixaram seu pai, chamado Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, e foram após Jesus. E o que aconteceu? Entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Que temos contigo? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus os repreendia, dizendo: "Cala-te, cala-te e sai dele." Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu daquele homem. Apenas Jesus ordenou. Jesus não precisou de martelo ungido, como tem muitos por aí, para bater na cabeça dos fiéis, daqueles inocentes, daqueles tolos, entendeu? Para aceitar Jesus, para que aquele demônio saísse dele. Jesus não precisou bater